Reposição de testosterona, assim como qualquer outro tratamento médico, tem potenciais efeitos colaterais. Então a gente precisa entendê-los para não colocar a sua saúde em risco de forma desnecessária. Então eu peço para você, antes de tudo, deixa o curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na sua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beleza? Vamos lá, gente. Veja, a gente está falando dos colaterais da reposição de testosterona. A gente não está falando que reposição de testosterona é ruim, que não deve ser feito, nada disso. Por quê? Porque qualquer tipo de medicamento, qualquer tratamento médico pode ter colaterais, cara. E aí, quando a gente está falando de um tratamento médico, a gente sempre quer o quê? Que os benefícios sejam superiores aos riscos. E na reposição de testosterona, quando ela é bem indicada, geralmente os benefícios são bem superiores aos riscos, tá bom? É claro que a gente está falando de reposição, a gente está falando não em uso suprafisiológico, que aí o risco é totalmente diferente. Beleza? Vamos lá. Ó, a gente vai discutir primeiro alguns colaterais que podem ser de qualquer via de administração e a gente vai falar na prática se eles existem, a magnitude disso e como lidar com eles, tá certo? E embaixo a gente vai discutir um pouquinho também alguns colaterais relativos à via de administração, porque algumas vias têm um colateral que é um pouquinho diferente da outra, tá? Beleza, o que é que a gente pega aqui de efeito colateral que tem uma associação importante, né? Eritrocitose, né? O que é eritrocitose? Aumento dos glóbulos vermelhos, tá? Então a gente tem um aumento do hematócrito. Quer dizer que o indivíduo vai ter realmente, né, um hematócrito que é patológico, né? Então assim, hematócrito acima de 54%, por exemplo, não. Geralmente aumenta o hematócrito, tá? Geralmente a via intramuscular é a que aumenta mais o hematócrito porque ela tem picos maiores, tá certo? Principalmente a durateston, deposteron, ou até o anantato de testosterona, que é vendido lá fora. Aqui só temos deposteron e durateston, como formulação lícita comprada na farmácia, convencional, fora manipulações, tá? E a eritrocitose, gente, é um colateral que acontece, mas que, assim, o aumento do hematócrito geralmente é uma coisa sutil e não é uma coisa que a gente se preocupa muito. Por quê? Porque a gente faz avaliações periódicas com exame de sangue. Se a gente usasse uma vez só, né, ficasse usando a testosterona e não fizesse exame de sangue, aí tudo bem. Mas como a gente faz exames periódicos, a tendência é que a gente veja como é que esse hematócrito está se comportando através do tempo. Geralmente, né, não dá nenhum problema nos meus pacientes de forma geral. Agora, tem pessoas que são mais sensíveis. E aí, por exemplo, se eu tenho um paciente que está usando uma testosterona intramuscular e teve, né, um hematócrito muito alto, às vezes o que eu posso fazer é trocar por uma via transdérmica. E às vezes, que é o gelzinho, tá bom, gente? E aí a via transdérmica tende a elevar menos. E aí às vezes ele pode continuar, ou eu reduzo a dose. É um colateral que tende a ser, né, ok aqui de manejar. Diferente do uso suprafisiológico, às vezes o cara está usando doses muito altas, aí a eritrocitose é muito grande, né? Ele aumenta demais o número de glóbulos vermelhos e a tendência é, às vezes, precisar de sangria, né? Dentre outras estratégias que a gente pode estar utilizando. Mas assim, é uma coisa que pode acontecer, mas não é uma coisa também que eu vou dizer que você tem que ter grande preocupação que certamente vai acontecer. Vai aumentar o hematócrito, mas tendencialmente não vai ser uma coisa patológica, tá? Pode ser que seja e a gente vai tratar de forma correta. Beleza? Além disso, desenvolvimento de espinhas e oleosidade da pele, gente, é uma coisa que pode acontecer principalmente no começo do tratamento, mas saiba que espinhas, né, oleosidade da pele é algo que você tem que entender em um contexto multifatorial. O aumento do androgenismo aumenta a produção de sebo nas glândulas sebáceas e pode aumentar a chance de ter espinhas. Quer dizer que todo mundo que usar esteroide anabolizante, por exemplo, dentro de um contexto de reposição, a testosterona na reposição, vai ter acne? Não, mas vai ter mais chance de ter acne. Mas a acne, gente, depende de outras coisas também, como o próprio estresse, a alimentação, a higiene. Então, assim, às vezes o cara tem uma higiene porca, tem uma alimentação horrível em relação a alimentos refinados, muita gordura, e aí vai culpar a testosterona. Então, assim, tem que ver toda essa parte de higiene. Então, quando meu paciente começa a ter acne, a primeira coisa que eu digo, cara, bora fazer aqui uma limpeza dessa pele, um sabonete anti-oleosidade, um protetor solar, às vezes. E aí vamos ver direitinho como é que tá a tua alimentação. Geralmente resolve. Não é por causa disso aqui que eu tendo a parar de repor a testosterona. Afinal, reposição traz uma qualidade de vida tão grande para esse indivíduo que, às vezes, uma acne aqui, outra ali não vai fazer essa diferença toda, tá? É onde a gente entra a diferença do tratamento médico do indivíduo que está fazendo um ciclo, né? O cara que está fazendo um ciclo, ele não tem um benefício claro, ele é geralmente estético, performático. Mas o cara que às vezes está repondo, cara, ele muda muito a qualidade de vida, a autoestima dele muda, a libido dele muda, o relacionamento com as pessoas. Então, assim, não é uma espinha que vai fazer ele parar de querer repor. Já o indivíduo que está usando suprafisiológico, às vezes, né, a gente vai ter que tratar mais especificamente esses colaterais estéticos, né?
É assim, detecção de um câncer subclínico não quer dizer que, por exemplo, a testosterona vai causar câncer de próstata, tá bom? O que pode acontecer é que quando ele usou a testosterona, os marcadores prostáticos PSA vão aumentar e aí vai detectar um câncer que iria se manifestar talvez de qualquer jeito. Mas é claro que antes da reposição de testosterona, a gente vai ver o risco de câncer de próstata desse indivíduo, ver o PSA, às vezes o toque retal, para ver se ele tem possibilidade ou não de estar utilizando, se ele deve primeiro investigar o câncer, né, o potencial câncer ou não. Ver se ele tem, por exemplo, um câncer metastático, aí vai contraindicar, geralmente reposição de testosterona, tudo bem? Aumento de um câncer metastático, então, como eu já falei, se o indivíduo tem um câncer metastático e vai repor testosterona, às vezes ele pode ter uma piora desse quadro. Quer dizer que o câncer de próstata é uma contraindicação? Não, só se for metastático, geralmente é uma contraindicação, e aí a gente tem que ver os pormenores, porque a gente sempre tem que ver o risco-benefício, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é fazer esse rastreio de câncer de próstata, tá? A gente tem até vídeo no canal falando aqui sobre o quê? Sobre as recomendações que o indivíduo tem que ter, né? Principalmente para o indivíduo para a pessoa que é médica e trata o indivíduo usuário de esteroide, antes de estar fazendo qualquer tipo de reposição, tá bom? Beleza. E redução também da contagem espermática e da fertilidade. Afinal, a gente vai colocar uma testosterona de fora, tá bom? E a gente vai inibir o eixo de produção natural daquele indivíduo. Evidentemente, se o indivíduo está com uma necessidade de reposição, o que a gente espera é que ele esteja com uma produção deficiente. Então, assim, o eixo dele já está funcionando ruim. A gente vai inibir mais ainda. Então, a tendência é que a fertilidade dele piore mais ainda. Mas a tendência é que, se o eixo dele não está funcionando tão bem, talvez ele já não tivesse uma contagem espermática tão boa, já não tivesse uma fertilidade tão boa. E aí a gente coloca uma testosterona e vai reduzir mais ainda. A Gabriel é uma pessoa que se preocupa muito com a fertilidade, ele quer ter filho logo. Aí, às vezes ele vai ter que fazer alguns tipos de tratamentos, como por exemplo o uso de HCG, né? Ver como é que ele vai fazer, como é que ele vai armazenar esse esperma para um futuro, antes, né, de fazer uma reposição de testosterona. Se ele está querendo fertilidade logo para agora, às vezes repor testosterona não vai ser o tratamento mais indicado para ele, tá? Inclusive, se você está utilizando esteroide, pretende utilizar, né, tanto para reposição quanto para uso superfisiológico e quer ter um cuidado médico e quer não ser enganado, cara, te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico. Vou te ensinar da base ao topo que você precisa saber para não ser enganado e não cair na manha de muito profissional que não sabe o que está fazendo, tá? E nem fazer coisas por conta própria na loucura, tá? Na loucura a gente acaba se perdendo. Vou deixar o link na descrição. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com usuários de esteroides com ética e assertividade, também te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Tudo tá na descrição, beleza? Vamos lá. E aí, outros efeitos colaterais que podem acontecer, mas não tem tanta associação assim. De acordo com o que ele coloca aqui, eu vou colocar na prática. Ginecomastia. Ginecomastia pode acontecer com desbalanço entre androgênio e estrogênio, principalmente, tá? Então, o indivíduo que aromatiza demais, converte muito testosterona em estradiol, pode ter ginecomastia. É algo que vai me fazer ter grande preocupação? Não, bicho. Eu faço um tratamento da ginecomastia, né? A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre esse tratamento. Às vezes com tamoxifeno, às vezes a gente pode modificar algumas coisas desse próprio indivíduo, porque se a causa for, por exemplo, um excesso de aromatização por uma obesidade, aí o indivíduo vai precisar perder uma gordurinha. Por quê? Porque o excesso de tecido adiposo tem mais expressão de enzima aromatase. Mas enfim, ginecomastia é uma coisa que acontece, mas também não é muito comum, não. O próprio hipogonadismo pode causar uma ginecomastia, porque ele tem uma redução dos androgênios, tá bom? A questão, né, do indivíduo ficar indivíduo cair cabelo, pra ficar mais fácil aqui pra você, né? É uma coisa que pode acontecer, tá? Mas é principalmente o indivíduo que tem uma tendência familiar muito grande a isso. Então ele vai ter uma tendência a ter calvície, tá? Mas aí o que é que aconteceria? Ele naturalmente já teria se ele tivesse testosterona normal. A gente só vai estar acelerando o que naturalmente já iria acontecer se ele tivesse com testosterona normal, né? E aí ele vai ter que pontuar, prefiro o cabelo ou repor a testosterona? Agora, é totalmente diferente, por exemplo, de um indivíduo que vai usar suprafisiológico. Aí a tendência de cair o cabelo é muito maior, tá? Se ele tem uma tendência genética a ter calvície, beleza? Crescimento de... Aqui a gente tá falando, cara, de um câncer que não é tão comum, tá? Câncer de próstata já é uma coisa que a gente se preocupa mais com reposição. O câncer de mama a gente tem que entender também como uma coisa que a gente vai sempre se preocupar, principalmente porque a testosterona vira estradiol, o estradiol, dependendo do tipo de câncer, né, vai ter um efeito ali no aumento do câncer. Mas é uma coisa que o teu médico vai conseguir ver direitinho, tá bom? E é assim, né, a gente tem algumas questões relacionadas à apneia do sono, mas é uma coisa que a literatura não é bem clara, né? Tem alguns estudos que botam que poderia piorar, dependendo do caso, outros que não têm relação nenhuma da reposição de testosterona com a piora da apneia do sono, e outros que podem até melhorar, principalmente para a melhora metabólica do indivíduo. Então, assim, né, a apneia do sono por si só não é uma contraindicação, né? Só se for uma apneia severa, dependendo do caso, muito específico. Mas
O indivíduo tem apneia do sono, vamos ver isso aí direitinho, ver como é que se piorou, se melhorou, com polissonografia, ver se ele tá fazendo um tratamento com CPAP ou não, se ele fez uma cirurgia para resolver essa apneia do sono, tudo isso daí vai ser visto. E aí no uso superfisiológico é diferente, a tendência é que piore mesmo, tá? Beleza, em relação às formulações específicas, Gabriel, né? O que é que eu posso me preocupar, né? Quando a gente tá falando da testosterona oral, quando a gente tá falando da metiltestosterona principalmente, levado até como não recomendado, a gente tem uma alteração das enzimas hepáticas e redução muito grande do HDL, quando a gente tá falando da metiltestosterona. A gente também tem uma formulação oral que não é 17 afoquelada, que não é metiltestosterona, tá bom? Mas, né, é uma testosterona oral que eu tenho até no canal, no vídeo aqui no canal, mas que assim, tem uma absorção oral que é ruim, porque ele vai ser uma absorção linfática. Não vale muito a pena não, tá? Você vai gastar muito, não vai ter um efeito tão expressivo e assim, tendencialmente não vale a pena. E a metiltestosterona não vale a pena de jeito nenhum. Você vai se ferrar todo. Teu fígado e teu colesterol vai lá pra outro lugar que eu não vou falar aqui o nome, que eu não quero falar a palavra. Implantes de testosterona, né? São opções de tratamento. A grande questão é que geralmente são bem caros. E pode ter infecção, né? E até a extrusão do pellet, tá? É uma coisa que pode acontecer, não é uma coisa que acontece com tanta frequência, mas pode acontecer, é uma coisa da própria via de administração. E aí você tem que ver, né? Será que vale a pena para você? Não por esse colateral, mas principalmente pelo preço, né? E pela comodidade. Tem pessoas que, por exemplo, viajam muito, não gostam de injeção, não gostam de passar gel, aí vai lá pro implante. É uma possibilidade, cara. O que eu acho ruim, às vezes, é o profissional mala, que quer dizer que o implante é a melhor via, deve ser feito implante de todo mundo, só deve usar o implante, porque ele ganha, às vezes, uma comissão muito maior fazendo implante de testosterona. Mas se ele é honesto e diz que é uma possibilidade e ele trabalha com isso, excelente, tá bom? Injeções intramusculares são opções? Sim, né? A questão da injeção intramuscular, como eu falei, tendencialmente aumenta mais o, o, o hematócrito, como eu falei anteriormente, principalmente no adoratestrona e a deposterona. Mas vamos falar outras coisas para acontecer. Flutuação de humor e de libido. Por quê? Porque no pico, né, na primeira semana principalmente, a gente tem um grande aumento da testosterona. E nas próximas semanas, às vezes na segunda, na terceira semana, depende, é a cada 21 dias, é a cada 14 dias, a gente tem uma redução. E aí, às vezes, o que acontece? Na primeira semana o cara tá no topo, tá no pico, o humor vai muito pra cima, libido aumenta demais, na segunda semana, terceira semana, principalmente, cai demais. E aí, essas flutuações podem gerar o quê? Uma pior na qualidade de vida do indivíduo. E aí, o cara tá muito bom na semana, na outra tá só o resto. E aí, o que a gente pode fazer, às vezes, para corrigir isso daqui? Pode trocar via de administração, logicamente, mas a gente também pode fracionar essa dose. Por exemplo, no lugar de usar uma depostrona, uma ampola, por exemplo, a cada 14 dias, que é a dose clássica, a gente poderia fazer meia ampola por semana. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Tendencialmente também ajuda nessa questão do humor e da libido, tá bom? O chato é que vai precisar fazer mais injeções, né? No lugar de fazer uma a cada 14 dias, em 14 dias vai fazer duas, vai ser uma por semana. Só que assim, é uma injeção com metade da dose, né? Uma Durateston, uma Deposteron por semana, não, tá bom, gente? A gente também pode ter dor no local da injeção. Geralmente, Deposteron não dói. Anebido, às vezes as pessoas dói porque também tem um volume de aplicação grande. Mas anebido é uma por às vezes a cada 12 semanas, a cada 10 semanas. É diferente, tá? Mas a Durateston muita gente reclama, né? A empresa diz que vai, às vezes, modificar a formulação para não ter essa dor, mas sempre as pessoas reclamam. E geralmente tem dor, né? Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, desenvolver a Durateston sem dor. Mas geralmente a pessoa reclama bastante das aplicações com o Durateston. E a tosse, né? Depois, né? Imediatamente depois da injeção, é o que às vezes acontece com a injeção intramuscular. Tem gente que reclama. Às vezes a pessoa associa muito com trembolona, mas pode acontecer também com a testosterona, tá bom, gente? A questão de testosterona em gel, ou adesivos transdérmicos, né? São um tipo de testosterona que é interessante. Aqui no Brasil a gente tem, principalmente, né, a questão da testosterona em gel, transdérmica, né, onde que a gente pode ter o próprio androgel que pode ser comprado na farmácia, quanto a testosterona em gel que pode ser manipulada, que a gente pode dar, às vezes, um veículo de permeação melhor, que é o Pentravan, né, no lugar do gel hidroalcoólico, que é o do androgel, e pode escolher a dose com mais efetividade, no sentido de que a gente consegue fazer o quê? Um ajuste da dose de acordo com o paciente. Porque tem paciente que às vezes a gente precisa mexer na dose, botar um pouco menos, às vezes um pouco mais, no lugar de ficar mexendo com vários
androgéis, né? Vou botar 2 androgéis, às vezes é chato, até porque o volume de aplicação do androgel às vezes é muito grande. Mas a gente tem o quê? A gente tem vídeos no canal sobre isso. A gente também, aí como colateral, a gente tem aqui a transferência, né? Com a questão do parceiro, né? Então, assim, às vezes o indivíduo vai passar o gel e vai abraçar a esposa, pode transferir um pouquinho ali para ela. Pode ter irritação na pele, a questão do odor no local da aplicação, né? Aí pode ficar também. Essa aqui, aqui já é mais besteira, né? Ficar com um negócio pegajoso, tá? Não vou ficar me preocupando. Não geralmente se preocupa muito com isso, então quando a gente faz, principalmente a. Quando bota o androgel, às vezes se preocupa, mas na que a gente faz manipulada, geralmente não tem isso e o volume não é tão grande, tá? E aqui é o que? É cuidado na hora de aplicar e não pegar na esposa, botar uma blusa, por exemplo, ver essa questão da irritação da pele e odor é uma coisa que depende também da formulação que você é utilizada, às vezes pode modificar a manipulação, e é tranquilo. A gente também tem os tablets bucais, mas assim, principalmente nos Estados Unidos, né, e outros países, aqui no Brasil, pelo menos no momento que eu tô fazendo, não tem, assim, nas farmácias, pode ser que chegue a um momento. Aí pode ter modificação no gosto, né, na boca e alguma irritação ali nas gengivas. Mas como não é algo que é do nosso dia a dia, nem adianta a gente falar muito sobre isso. O que a gente tem geralmente aqui é os transdérmicos, tá bom? As injeções, que tem tanto a Nebido quanto tem a Drotesterone Deposteron. A gente tem também os implantes, tá bom? É o que a gente tem aqui no Brasil de forma prática e cada um tem as suas especificidades, tá bom? A gente falou aqui de Durateston, a gente falou aqui de Deposteron, que são duas formulações que a galera gosta muito, né? Que os pacientes tendem a se dar muito bem. E eu vou deixar um vídeo completo sobre cada uma delas. Te espero lá e um grande abraço.